Você já se perguntou o que é preciso para liberar o potencial oculto dentro de você, para acessar uma força irresistível capaz de mudar o rumo da sua vida? Imagine-se em um antigo e empoeirado moinho, testemunhando um encontro tão profundo que altera a trajetória não apenas de uma vida, mas de inúmeras outras. Esta é a história de Napoleão Hill e o encontro inesperado que transformou sua vida para sempre. Imagine a cena: uma pequena menina negra desafiando corajosamente um homem feroz e temperamental, exigindo 50 centavos para sua mãe. A cena é tensa, quase surreal. O homem, famoso por seu temperamento explosivo, fica surpreso com a audácia da criança. A voz aguda dela ressoa no moinho: "Minha mãe precisa desses 50 centavos." E assim, de repente, toda a ferocidade do homem se dissolve. Ele enfia a mão no bolso, entrega o dinheiro a ela e se senta, refletindo sobre o rumo inesperado dos acontecimentos. O que acabou de acontecer aqui? Que poder estranho essa criança possuía para conquistar um adulto, um homem que era seu superior em todos os sentidos sociais? Essa era a pergunta que atormentava o Sr. Darby, uma testemunha do evento por muitos anos. Só quando ele contou a história para Napoleão Hill é que a resposta começou a se revelar. A vida é repleta desses momentos decisivos, onde o comum se transforma em algo extraordinário. O Sr. Darby, ao refletir sobre sua própria trajetória, percebeu que esse encontro continha a chave para seu sucesso como vendedor de seguros de vida. Toda vez que um cliente em potencial tentava dispensá-lo, ele se lembrava da determinação inabalável daquela garotinha. O espírito dela virou seu mantra: "Eu preciso fechar essa venda." Foi essa persistência incansável, essa recusa em aceitar um não como resposta, que o levou a vender mais de $1 milhão em seguros de vida todos os anos. Mas vamos fazer uma pausa por um momento. Por que essa história é tão impactante? O que há nesse encontro que nos toca tão profundamente? A resposta está nos princípios que Napoleão Hill dedicou um quarto de século a estudar. Princípios que não são apenas reflexões teóricas, mas passos práticos que qualquer pessoa pode seguir para aproveitar a mesma força que a criança descobriu por acaso. Pense nisso: os princípios descritos no livro de Hill não são a invenção de uma única mente. São a sabedoria destilada de mais de 500 homens que acumularam grandes fortunas, homens que começaram do zero, apenas com uma ideia. Esses princípios são um roteiro para transformar pensamentos em riquezas concretas, para converter fracassos em degraus rumo ao sucesso. Agora você deve estar se perguntando: como esses princípios funcionam? Como podem ser aplicados à sua vida? A resposta é ao mesmo tempo simples e profunda. Tudo começa com o estado mental, uma clareza de propósito. Trata-se de magnetizar seus pensamentos com um desejo intenso pelo que você quer alcançar. Isso não é apenas sonhar acordado. É sobre criar uma obsessão ardente que te impulsiona a agir, a persistir mesmo diante das dificuldades. Vamos nos aprofundar na história do Sr. Darby e seu tio. Eles estavam em busca de ouro, movidos pela promessa de riquezas inimagináveis. Mas a apenas 1 metro de encontrar o ouro, desistiram. Venderam seus equipamentos para um ferro velho, que com a ajuda de um engenheiro, descobriu a veia de ouro a apenas 1 metro de distância. Essa experiência ensinou a Darby uma lição crucial: nunca desistir diante de uma derrota temporária. Foi uma bênção disfarçada, uma lição de persistência que ele levou para sua carreira. Isso nos leva a uma pergunta crucial: quantas vezes paramos a um passo de encontrar nosso próprio ouro metafórico? Com que frequência deixamos que contratempos temporários nos afastem de nossos objetivos? O segredo é continuar avançando, continuar acreditando no poder dos nossos sonhos. O encontro de Napoleão Hill com Andrew Carnegie foi outro ponto de virada. Carnegie plantou a semente de uma ideia na mente de Hill, a ideia de organizar os princípios do sucesso em uma filosofia de realização. Essa ideia, cultivada ao longo de 25 anos de pesquisa, tornou-se a base do trabalho de Hill. Era uma prova do poder da determinação, da clareza de propósito e de um desejo ardente de alcançar os próprios objetivos. Mas aqui está o grande ponto: os princípios que Hill descobriu não são apenas sobre acumular riqueza. Eles tratam de dominar seu destino econômico, de criar uma vida de abundância e prosperidade.
Trata-se de transformar sua mentalidade, de se tornar um criador e vendedor de ideias, assim como Carnegie fez. Pense nisso, milhões de pessoas passam pela vida esperando por uma oportunidade favorável, aguardando que a sorte mude a seu favor. Mas a verdade é que contar com a sorte não é uma estratégia confiável. Trata-se de criar suas próprias oportunidades e estar preparado para agarrá-las quando surgirem. É ter a determinação de seguir em frente, mesmo quando as chances parecem impossíveis de superar. Ao refletirmos sobre a história da garotinha no moinho, percebemos que seu poder não estava na força física, mas na força de sua convicção. Ela acreditava com cada fibra do seu ser que conseguiria aqueles 50 centavos. E essa crença, essa fé inabalável foi o que fez toda a diferença. Então, enquanto você enfrenta os desafios da sua própria vida, lembre-se disso: o poder de mudar seu destino está dentro de você. Trata-se de cultivar uma mentalidade de abundância, de acreditar no impossível e de tomar ações decisivas para transformar seus sonhos em realidade. No final, o encontro inesperado que mudou a vida de Napoleão Hill para sempre não foi apenas uma história sobre uma garotinha e um homem teimoso. Era uma história sobre o potencial ilimitado que existe dentro de cada um de nós, uma história sobre o poder de uma ideia capaz de transformar nossas vidas. Ao iniciar sua própria jornada de descobertas, que você encontre a coragem para aproveitar esse poder, para pensar e enriquecer em todos os sentidos da palavra. À medida que Napoleão Hill continuava sua jornada, ele começou a ver o mundo sob uma nova perspectiva. As histórias das outras pessoas se transformaram em um mosaico de lições, cada uma contribuindo para um entendimento mais profundo do sucesso e do potencial humano. Foi nessas histórias, tanto grandiosas quanto humildes, que Hill descobriu as verdades universais que unem nossas experiências. Pense na história de Thomas Edison, um homem cujo nome é sinônimo de invenção e inovação. Edison falhou mais de 1000 vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada incandescente. Quando questionado sobre suas repetidas falhas, ele simplesmente respondeu que não tinha falhado, mas sim descoberto 1000 maneiras que não funcionavam. Essa perspectiva, essa recusa em aceitar o fracasso como um ponto final, é uma prova poderosa do princípio da persistência. A história de Edison nos lembra que cada contratempo, cada erro, é um passo adiante no caminho para o sucesso. Isso reforça a ideia de que a única verdadeira derrota é desistir. Assim como a garotinha na fábrica, Edison tinha uma determinação inabalável, impulsionada por uma visão que ia além do comum. Sua vida foi uma verdadeira aula de resiliência, mostrando como a força de vontade pode iluminar o mundo. Em sua busca para destilar essas lições em uma filosofia coerente, Hill entrevistou inúmeras pessoas que alcançaram um sucesso extraordinário. Uma dessas pessoas foi Henry Ford, um homem cuja visão e tenacidade revolucionaram a indústria automobilística. A história de Ford não é apenas de engenhosidade, mas de uma crença inabalável em sua capacidade de superar obstáculos. Apesar dos fracassos iniciais e do ceticismo generalizado, o compromisso de Ford com sua visão nunca vacilou. Ele compreendeu que o caminho para o sucesso estava repleto de desafios, e foi sua determinação inabalável que o levou à vitória. Hill descobriu que essas histórias, embora únicas em seus detalhes, compartilhavam elementos comuns, um propósito claro, um desejo ardente e um espírito indomável. Esses foram os ingredientes que impulsionaram pessoas comuns a realizar feitos extraordinários. Eram os princípios que Hill queria compartilhar com o mundo, para capacitar outros a desbloquear seu potencial oculto e realizar seus sonhos. No entanto, à medida que Hill continuava sua jornada de exploração, ele percebeu que o sucesso não se tratava apenas de conquistas individuais. Também se tratava do impacto que se pode ter sobre os outros, da capacidade de inspirar e elevar as pessoas ao seu redor. Essa percepção foi cristalizada através de suas interações com líderes que não apenas alcançaram sucesso pessoal, mas também contribuíram para o bem maior. Um desses líderes foi Mahatma Gandhi, um homem cuja influência ultrapassou muitos limites de sua própria vida. O legado de Gandhi não foi construído sobre riqueza ou poder, mas sim na força de suas convicções e na sua capacidade de mobilizar milhões através do poder da resistência pacífica.
A vida dele mostrou que o verdadeiro sucesso não se mede apenas pelo ganho pessoal, mas pela mudança positiva que se pode provocar no mundo. Através dessas histórias, Hill percebeu que os princípios do sucesso não se limitavam apenas ao acúmulo de riqueza. Eles abraçaram uma visão mais ampla do potencial humano, que incluía realização pessoal, relacionamentos significativos e um senso de propósito. Era sobre criar uma vida de abundância em todos os sentidos, uma vida rica em experiências, em conexões, em contribuições para o mundo. Ao reunir suas descobertas em sua obra seminal, Hill foi movido pelo desejo de compartilhar essa sabedoria com os outros. Ele imaginou um mundo onde as pessoas pudessem aproveitar seu poder interior, libertar-se das limitações das circunstâncias e alcançar seus maiores sonhos. Foi essa visão que alimentou sua escrita, imbuindo-a de um senso de urgência e possibilidade. No final das contas, o verdadeiro poder do trabalho de Hill está em sua capacidade de inspirar ação. Isso nos desafia a olhar além das nossas circunstâncias imediatas, a sonhar mais alto e nos esforçar ainda mais. Isso nos lembra que dentro de cada um de nós existe o potencial para moldar nosso destino, transformar nossos pensamentos em realidade e deixar uma marca duradoura no mundo. Então, ao refletir sobre sua própria jornada, lembre-se de que o caminho para o sucesso não é definido pela ausência de obstáculos, mas pela coragem de superá-los. Adote os princípios da persistência, propósito e paixão. Deixe que eles te guiem enquanto você enfrenta as complexidades da vida, e que você encontre dentro de si a força para alcançar o extraordinário.